Hello friends! Esse vídeo de hoje ele é dedicado à grande maioria dos estudantes de inglês que está hoje na escola, seja online ou presencial, que são os iniciantes. Esses caras têm características especiais, eles são muito fofos, sabe? Independente da idade que eles tenham, porque eles têm características e caras especiais. A gente começa a falar sobre o primeiro dia de aula, o segundo dia de aula, e que o cara é o apavorado, aquele cara que entra assim, chega na sala e entra, ele não olha para ninguém, porque ele não quer que ninguém fale com ele quer simplesmente sentar e ficar esperando o tempo passar, esperando a hora acabar, até que ele comece a relaxar. Quando ele começa a relaxar, pronto, acabou a aula, o professor sai, bye bye, aí ele começa a sorrir e sai fora. Esse é o apavorado. Então o apavorado é muito comum, mas esse apavoramento ele passa, esse cara começa a relaxar, ele começa a ficar mais tranquilo, e aí ele passa a assumir uma outra característica, que é o do repetidor. Aí o apavorado já não está mais apavorado, ele já está à vontade, e ele começa então a repetir as coisas. Por exemplo, você fala para ele, good morning, ele fala good morning, tudo bem, tranquilo e tal. Aí você fala para ele, are you okay? Are you okay? Aí ele olha para ti, are you okay? E ele repete as mesmas coisas. E você fala, it's alright, it's alright. E é muito simpático, é muito correta essa atitude. Ela é muito correta, ela é muito explicável, muito comum também. Então o cara repete tudo que você fala, independente se você está fazendo uma pergunta ou dando uma resposta para ele, vai lá e repete. E esse é o repetidor. Existe também o outro cara que depois um pouquinho mais avança, que é o escrivão. É aquele cara que está sempre com a caneta e o papel na mão, e tudo que você coloca na lousa, que você fala que ele ouve, que é palavra nova, e essa é uma atitude perfeita, o cara vai lá e escreve. O cara estava prestando atenção na aula, o professor espirra, ele, teacher, excuse me. Aí eu, sim, how do you say espirrar in English? Cara, esse cara é muito punk, esse cara é muito legal. E ele tá certinho, esse cara, essa menina, o que seja, ele tá certíssimo ao fazer isso. Depois começa uma outra fase que é das mais bonitas também, que é aquele cara que você faz uma pergunta para ele, what did you do yesterday? O que você fez ontem? What did you do yesterday? Aí ele começa a olhar para você assim com uma cara e começa a pensar, what? E começa a fazer careta. Do yesterday. Aí ele pronto, aí cai a ficha, ele consegue, ele vai lá e responde, oh, I went to the beach. E é engraçado que no começo todos os alunos usam o verbo go, todo mundo só faz a mesma coisa. I went to the beach, I slept, I ate, eu comi, eu dormi. São sempre os mesmos verbos, mas isso faz parte da história, do início das coisas todas. Depois chega também o cara que é o tradutor. O tradutor, ele já está um pouquinho mais avançado, então você fala para ele assim, por exemplo, how do you feel when you watch a soccer game? Como você se sente quando assiste um jogo de futebol? Aí ele pergunta, como você sente quando assiste um jogo? E quando esse cara faz isso, que ele traduz tudinho que você já está falando para ele, ele faz uma coisa que ele não precisa fazer a rigor, porque quando ele faz isso, de traduzir tudo em português, ele já está entendendo aquilo completamente. Ele está fazendo simplesmente para reforçar, para se autoafirmar em relação àquela informação. E isso faz muito sentido para todo mundo. E por fim, chega o cara que depois de determinado momento, chegou lá ao seu terceiro mês de curso de inglês, de escola de inglês, ele começa a fazer testes, ele começa a testar. Aí ele traz palavras que ele buscou de livros, que ele viu lá no seriado, ele começa a colocar as coisas. E muitas vezes essas palavras estão meio fora de contexto e tal. E o professor se quebra em cima delas para tentar entender o que esse cara, que raio que ele está tentando dizer, que frase é essa que ele está formando. Mas enfim, todos esses procedimentos, o careta, o repetidor, o escrivão, o apavorado, o tradutor, enfim, o testador, todos esses caras são o máximo. E o que eu quero dizer para você, se você está iniciando no inglês, é que o professor de inglês, mesmo que às vezes ele faça uma cara estranha para você, ele está amando aquilo tudo, porque afinal de contas, essa é uma das profissões mais divertidas de todas. Quando a gente está ali na frente de você, ou mesmo seja online, falando no próprio WhatsApp, o que seja, é muito gostoso ver você passar por todas essas fases, porque depois, amigão, a vida começa a mudar para você e aí as coisas começam então a ter um sentido diferente, você dá um pouco de menos de valor para aquilo tudo, tá? E você começa a desenvolver numa velocidade mais rápida. Mas esse comecinho, ele é muito lindo e eu quero então dizer para você que a sua atitude, se você faz um pouco do que eu falei, ou se faz tudo o que eu falei, a sua atitude está perfeita. Congratulations! You are the man, you are the woman. See you next video. Bye bye. E se você gostou, por favor, não deixe de curtir, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever na página. Agora sim, bye bye. Thank you so much. God bless you.